Você foi interrompido agora porque o Espírito Santo já entrou em movimento. Este sinal não é simbólico, é intervenção. Você não buscou esta mensagem. Ela foi enviada até você, com precisão divina, no tempo exato. Nada disso é acaso. O céu está em alerta. E eu, o Senhor, te digo, eu mesmo provoquei esta pausa nos teus pensamentos, porque você estava prestes a seguir adiante como se nada estivesse acontecendo. Mas já está acontecendo. O tempo virou, e a direção que parecia silenciosa agora está sendo retomada por mim. Eu te tirei da rota do adormecimento espiritual e trouxe você para um momento de realinhamento. Não estou perguntando se você crê. Estou declarando que este é o tempo em que sua consciência vai despertar para realidades maiores do que tudo o que você já suportou em silêncio. Se você chegou até aqui, permaneça. Não por curiosidade, mas porque a palavra que está sendo liberada agora carrega um peso de eternidade sobre decisões reais, sobre caminhos que exigem firmeza, sobre uma fé que precisa ser mais do que estética. Comente aqui se você sabe que o Espírito Santo está agindo, não para engajamento, mas como um testemunho vivo de que você reconhece a voz que está te chamando de volta à sobriedade. Há ambientes que estão dependendo da sua firmeza. Há gerações que se espelham na sua direção, mesmo que você ainda ache que ninguém está olhando. Há uma autoridade que eu te entreguei, e você não pode mais tratá-la como uma sugestão opcional. Eu te chamei para responder com integridade em tempos em que outros fogem do compromisso. E mesmo que não tenham te aplaudido, eu marquei os dias em que você permaneceu reto, mesmo quando tudo ao redor pendia para a fuga. Você não percebe o quanto teu silêncio já se tornou referência. Eu coloquei sob sua influência corações que testam os próprios limites. E o que você viveu calado é o que vai alimentar os que observam à distância. Você não foi chamado para fazer barulho, foi separado para sustentar direção. E essa direção começa no secreto, no lugar onde ninguém vê, onde cada resposta sua carrega implicações eternas. Há territórios que já foram tocados pela tua presença obediente, e você ainda não sabe. Mas eu sei. O que você escolheu em fidelidade já está criando raízes onde a desordem parecia permanente. Por isso, te trago hoje a este momento, porque o Espírito Santo está em movimento, e eu preciso que você se mova também. Não com pressa, mas com consciência. Não negligencie a influência invisível que eu te dei. Enquanto você se questionava se fazia diferença, eu já havia usado o teu comportamento para moldar atmosferas. Aquilo que parecia pequeno para você foi gigante para quem observava. Eu te separei como coluna firme em dias de instabilidade. E agora não é hora de hesitar. É hora de assumir a postura que eu mesmo te entreguei. Você pensa que é apenas mais um no ambiente, mas eu digo, você é a referência silenciosa que segura o teto espiritual de lugares que já teriam ruído se não fosse sua obediência quieta. Não é visível, mas é real. O invisível está sustentando o que é visto, e o invisível é você em obediência. Você foi posicionado para ser resposta, mesmo sem querer aplausos. Cada escolha que você fez com temor diante de mim está agora produzindo resultados que vão além do teu nome. Eu não te chamei para ser entendido, eu te chamei para ser constante. E é por isso que te convido agora a olhar com maturidade para o teu redor. Há decisões que você precisa manter, mesmo que ninguém te lembre delas. Há caminhos que você deve continuar, mesmo sem placas de confirmação. Eu sou o teu sinal. E hoje eu te trago essa mensagem para relembrar que já começou. Não vai começar. O processo já está em curso. Não diminua a tua sensibilidade. Este é um tempo de discernimento. E quem não estiver atento vai confundir o que é ruído com o que é direção.
Você sabe quando algo vem do Espírito e sabe também quando está adiando o que deveria ter sido obedecido ontem. Então, me responda, quantas vezes eu já alinhei circunstâncias para te mostrar que tua missão não é comum? Não há mais espaço para distrações disfarçadas de esperas. O tempo da dúvida passou. O tempo agora é de respostas firmes. E quem não se posicionar vai perder território espiritual que não será recuperado tão facilmente. Eu te amo, mas também te chamo com justiça, porque o amor que não confronta, corrompe. E eu não sou Deus de confusão, sou Deus de ordem, de propósito e de continuidade. Eu coloquei sobre a tua vida um chamado que resiste ao tempo. E mesmo que você tenha se calado por fora, teu espírito sabe que está sendo movido por dentro. Essa tensão não é emocional, é espiritual. E o que você sente não é desconforto comum. É o Espírito Santo te puxando para fora da zona em que tua fé já não cresce mais. Te chamei para algo mais robusto, mais íntegro, mais visível diante do invisível. A tua conduta em silêncio tem gerado frutos onde você nem imagina. Mas agora chegou o momento de maturidade. Continuar sem aprovação, obedecer sem plateia, permanecer mesmo sem garantias humanas. Você não pode voltar atrás no que eu já estabeleci. Você não foi formado para viver oscilando entre convicção e comodismo. A fé que eu plantei em você não é sensível ao clima, é firme como rocha, e o que eu te entreguei não vai ser apagado pela instabilidade dos dias. Este sinal que chega agora, por meio desta mensagem, é o reflexo de que o céu está mexendo estruturas, e eu te coloquei como peça-chave nesse cenário. Não fuja da posição por medo da responsabilidade. A tua presença em certos lugares já impõe limites ao que estava se descontrolando. E não é porque você falou, é porque eu te coloquei como escudo invisível. Você é parte do plano de restauração de ambientes que estavam espiritualmente quebrados. Há casas que vão reencontrar a ordem porque você decidiu manter o teu coração limpo. Há relacionamentos que serão sarados porque você escolheu não devolver na mesma moeda. O teu autocontrole é arma espiritual. O teu domínio próprio é muralha contra o caos. Eu sei quantas vezes você segurou palavras, atitudes e respostas. E foi exatamente aí que eu agi. Porque o Espírito Santo não age onde há barulho de alma, mas onde há rendição. E você tem se rendido, mesmo em silêncio. Não pense que é pequeno o que você tem feito. Eu sou o Deus que pesa cada intenção, que analisa cada renúncia que ninguém aplaude. E nesta hora, te digo, continue. Ainda que a atmosfera diga que nada mudou, há estruturas celestiais que já foram movimentadas por tua constância. Eu te coloquei onde você está, não para sobreviver, mas para sustentar direção. E agora, eu exijo de você o mesmo foco que você já teve no início. Não permita que o desgaste natural dos dias apague o fogo original da tua entrega. Há mais vindo aí, e não estou falando de bênçãos superficiais. Estou falando de colheitas que nascem de uma fidelidade que resistiu às pressões. Você sabe exatamente do que estou falando, porque esta mensagem não chegou até você como uma sugestão aleatória. Foi o Espírito Santo que te puxou para cá. E se você está ouvindo, é porque ainda há mais. Mais direção, mais consistência, mais discernimento. Você não pode se nivelar por baixo quando eu te chamei para ser termômetro espiritual em ambientes que esqueceram o que é temor. Este é o momento de reforçar as bases, de vigiar onde antes você relaxou, de assumir com firmeza o que antes você apenas observava. O tempo do ver passou, agora é o tempo do responder, e eu te chamo para isso, uma resposta firme, sóbria, contínua, não baseada em sentimentos, mas em convicções. Não amparada por elogios, mas sustentada pela verdade que você já conhece. Te tirei de onde estava, não para te confundir, mas para te alinhar. E hoje reafirmo,
O sinal foi enviado, e é agora. Você já percebeu que algo dentro de você não consegue mais ignorar esse chamado? É como se uma chama estivesse sendo reacendida, e mesmo sem entender tudo, seu coração reconhece a origem. Este não é apenas mais um momento emocional. É uma ativação espiritual real, alinhada com o tempo exato de Deus. O Espírito Santo está conduzindo seus passos com precisão. Não é hora de hesitar. O que está em movimento agora no mundo espiritual exige sua vigilância, sua resposta e sua postura. Muitos ao seu redor não percebem, mas você tem sido aquele que segura uma linha invisível de equilíbrio. Você sabe que não foi posicionado onde está apenas por acaso ou conveniência. Existe algo mais profundo, uma missão silenciosa que só você carrega. A forma como você lida com o que não é visto define o que será manifestado. Sua conduta quando ninguém está observando é o fundamento do que Deus está construindo por meio de você. Esse sinal não veio para trazer conforto raso. Veio para ativar sua consciência. Há decisões que você precisa manter, mesmo quando a pressão pede para que você ceda. Não é sobre força exterior, é sobre convicção interior. O Espírito Santo está gerando em você um tipo de resistência espiritual que vai impactar gerações. E é por isso que essa mensagem chegou a você agora. Você não pode mais tratar como comum o que é sagrado. Você foi treinado por dentro. Mesmo nos dias em que parecia estar parado, algo estava sendo alinhado dentro da sua alma. Deus não desperdiça momentos. Cada silêncio, cada espera, cada renúncia fez parte de um treinamento invisível. E o tempo de colocar esse preparo em ação já começou. Essa mensagem é uma confirmação, você sabe. Seu espírito sente, algo te confronta, mas ao mesmo tempo te eleva. Porque essa é a linguagem de Deus para os que já passaram do estágio da emoção. A maturidade espiritual que o Senhor espera de você agora não é sobre religiosidade, é sobre consistência, sobre ser o mesmo quando ninguém vê, e ainda assim permanecer alinhado com o céu. Há portas que vão se abrir, não por esforço, mas por obediência contínua. E você está prestes a ver resultados em áreas que pareciam esquecidas, mas a chave não será visível. Ela está em decisões que você tomou lá atrás, quando tudo dizia para desistir. Se isso está tocando algo dentro de você, comente agora. Eu reconheço o tempo de Deus. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Provérbios 20, 24. Há momentos que não precisam de explicação. Eles precisam de resposta. E agora, a resposta que o céu espera de você não é verbal, é comportamental. Há algo que precisa mudar em você, não por medo, mas por amor ao propósito que carrega. Deus está te entregando clareza, direção, entendimento. Tudo que parecia embaçado agora está sendo revelado. Mas com revelação vem responsabilidade. O que você faz depois dessa mensagem define o que será desbloqueado. Você não é mais aquela pessoa que aceitava qualquer distração como desculpa. Você amadureceu. E esse amadurecimento te trouxe até aqui. O Espírito Santo está ativando em você uma percepção nova. Você está enxergando com outros olhos, ouvindo com outro espírito, discernindo com mais precisão. E isso é fruto de um processo que ninguém viu, mas o céu validou. Deus te tratou por dentro para agora te usar com mais profundidade por fora. Não se trata de fama, se trata de impacto real, de legado, de consistência, de presença que transforma ambientes sem fazer alarde. Você foi separado para ser referência onde tudo se desorganizou. Mas para isso, precisa permanecer firme no invisível. A tentação de agir por impulso será forte, mas você não é mais guiado por sensações. Você é guiado pela palavra, pelo Espírito, pela direção que não muda com o clima. Cada vez que você escolheu se calar, quando podia reagir,
você semeou. Cada vez que você sustentou o que era certo, mesmo quando ninguém reconheceu, você plantou algo eterno. E agora, o Espírito Santo está regando essas sementes. Não são bênçãos comuns. São respostas que vão alcançar lugares que estavam travados há anos. Mas a colheita virá à medida que você continuar se movendo com reverência, não com pressa. Há uma geração inteira sendo tocada pela sua constância, e você nem imagina o quanto isso pesa nos céus. Há pessoas que observaram suas reações sem você saber. E agora, seus passos estão sendo usados como trilha para quem estava perdido. Isso não é exagero, é responsabilidade. Você está sendo chamado a continuar firme, mesmo quando tudo grita para retroceder. Porque o teu caminho está sendo vigiado por olhos que buscam direção. A verdade é que mesmo quando tudo parecia desmoronar, você permaneceu. Mesmo quando a confusão tentou te arrancar do foco, você se manteve. E agora chegou a hora do Espírito Santo ampliar sua visão. O que você não entendia antes, agora começa a fazer sentido. As peças estão se encaixando. Mas cuidado, entendimento sem ação não produz transformação. Você precisa se mover com fé, mas também com sabedoria. Esse é o tempo de ajustar sua postura diante daquilo que Deus está te confiando. Há coisas que você só vai acessar se tratar como sagrado o que o céu já declarou importante. Chega de relativizar o que Deus já deixou claro. Chega de negociar princípios por conveniências. O que está sendo liberado agora exige coragem espiritual. E essa coragem começa com renúncias silenciosas e escolhas firmes. Se o Espírito está falando contigo, declare nos comentários. Eu respondo com obediência. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Você não pode esperar confirmação de todos para seguir o que Deus já confirmou dentro de você. A obediência muitas vezes parecerá solitária, mas é ela que garante frutos duradouros. Há lugares que Deus vai te levar onde o que conta não será seu discurso, mas sua história. Sua firmeza vai falar mais alto que qualquer argumento. Sua paz será mais persuasiva que qualquer justificativa. Lembre-se, quem caminha com Deus precisa estar disposto a ser mal interpretado pelos homens. E isso não é punição, é separação. Há momentos em que o Senhor te distancia para que você ouça com clareza. E o silêncio ao redor não é abandono, é alinhamento. Deus está te preparando para suportar o peso daquilo que outros não suportariam. Você foi forjado no secreto para governar com sabedoria onde antes havia caos. O céu está movimentando peças que você nem sabe. E cada vez que você escolhe permanecer na verdade, algo é reposicionado ao seu favor. A fé que te trouxe até aqui não é pequena. Ela resistiu ao tempo, ao desprezo, à dúvida. E agora ela precisa crescer. Crescer não em palavras, mas em atitudes. O próximo nível exige mais discernimento, mais entrega, mais vigilância. E você está pronto mesmo que ainda não se sinta. Você não foi chamado para repetir padrões antigos. Deus te levantou para quebrar ciclos e estabelecer novos referenciais. A sua presença em ambientes bagunçados não é coincidência, é missão. E cada vez que você se posiciona com retidão, você traz luz para lugares de confusão. Esse é o poder de quem anda com o Espírito Santo. Não precisa gritar para ser notado. Sua vida já carrega uma unção que não pode ser ignorada. Por isso, não se perca nas distrações. Não permita que o ruído da ansiedade roube sua visão. O Espírito Santo está agindo agora para te recentralizar. Ele está te chamando de volta para o foco. Não para te punir, mas para te proteger. Há armadilhas disfarçadas de oportunidades, e só quem anda em discernimento vai conseguir escapar. O seu compromisso com a verdade será a chave para não se desviar. Seja fiel no pequeno.
Seja coerente no oculto, porque o que você faz quando ninguém vê é o que decide o que será revelado publicamente. Deus honra os que o honram. E esse é o tempo de ser fiel, mesmo quando não há plateia. O Espírito Santo te vê. Ele sabe quando você escolhe o certo em silêncio. E essa fidelidade silenciosa está prestes a produzir resultados eternos. Continue. Você não está sozinho. Você está no centro da vontade do Pai. Você foi testado nos bastidores. Foi ali que seu coração foi avaliado, longe dos olhos humanos, quando ninguém reconhecia sua entrega. Mas o céu registrou. E agora, esse sinal é ativação. O Espírito Santo te posiciona não como espectador, mas como participante direto daquilo que ele está realizando nesta geração. Você não está assistindo, está construindo junto. Através da tua firmeza, da tua lealdade, da tua coragem de não voltar para onde já foi liberto. Há realidades que estão sendo moldadas pela sua constância. Pessoas que não dizem nada, mas estão sendo tocadas por cada escolha sua. Você é parte da engrenagem invisível que sustenta o que muitos não enxergam. E é por isso que sua vida precisa se manter alinhada. A coerência que você sustenta no secreto vale mais do que qualquer discurso. Deus está usando o seu caráter como ferramenta de correção em ambientes que perderam o rumo. Toda vez que você escolhe o certo, você rompe cadeias que estavam normalizadas. Sua postura já gerou desconforto em estruturas espirituais que estavam adormecidas. E isso é sinal de que você está exatamente onde deveria estar. Não questione mais sua utilidade. Você é útil, você é essencial. E mesmo quando se sente invisível, você continua sendo instrumento de impacto. O Espírito te colocou como peça firme em meio ao desequilíbrio. A mensagem não veio até você para trazer alívio momentâneo. Veio para te reposicionar com precisão. Há coisas que o céu vai te confiar nas próximas semanas que exigem vigilância plena. Sua mente precisa estar limpa. Sua alma precisa estar em ordem. O que virá não será entregue por merecimento, mas por preparo. E esse preparo está sendo ativado agora. Cada palavra que você está ouvindo é parte de um alinhamento mais profundo do que você imagina. Sua resposta muda o ambiente. Sua reação altera o destino de situações que pareciam fixas. Você não pode mais agir como quem não entende. O discernimento que você carrega agora tem peso eterno. Não há espaço para distrações vazias, nem para neutralidade espiritual. Deus não está chamando você para o meio, Ele está te chamando para o centro da vontade dEle. Isso exige sacrifício, mas também libera uma unção que não pode ser falsificada. Você não está sendo moldado por eventos, está sendo refinado por convicções. Enquanto o mundo se agita por fora, o Espírito te fortalece por dentro. E quando o interno está firme, o externo se curva. Essa é a autoridade que está sobre você. Não para dominar, mas para direcionar. Sua presença precisa continuar sendo um lugar de paz em ambientes de confusão. Isso é fruto de uma vida alinhada com o céu. Continue, não recue agora. Há promessas que estão sendo empurradas em sua direção, não porque você pediu, mas porque você se manteve fiel. Isso é justiça divina. O Espírito Santo não ignora quem anda em verdade. E você está sendo visitado agora por um novo tempo de entendimento. Esse é o tipo de revelação que não se esquece. Ela marca, transforma, impulsiona. E o que você sente agora, por dentro, é o selo de que Deus te achou em posição. Se essa mensagem está ecoando no seu coração, escreva aqui: eu estou em posição. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Tiago 1:12. Você não precisa provar mais nada a ninguém. Sua fidelidade já está sendo reconhecida pelo céu. Agora é hora de maturidade. Permanecer firme mesmo quando o reconhecimento não vem.
porque a tua recompensa não é terrena, é eterna. Tudo o que você decidiu fazer por fé, Deus não esqueceu. E agora, Ele está liberando direção sobre áreas da sua vida que pareciam estagnadas. Tudo porque você confiou mesmo sem ver. O Espírito te diz: pare de olhar para os lados. O que tenho contigo é exclusivo. Não compare seu processo com o de ninguém. Você não está atrasado. Você está sendo moldado em um tempo diferente porque carrega uma missão diferente. Sua sensibilidade espiritual é um dom e é hora de usá-la com sabedoria. O que te emociona, eu te dei para discernir. E o que você sente quando ora não é imaginação, é contato direto com o meu espírito. Esse é o tempo de cortar acessos que contaminam. Há pessoas, hábitos, lugares que não combinam mais com a maturidade que estou gerando em você. Não é orgulho, é zelo. O que carrega agora é muito mais valioso do que qualquer opinião alheia. O foco que você precisa manter não é contra ninguém, é a favor do que eu estou te entregando. E quem não entender sua separação agora, no futuro vai ver os frutos da sua fidelidade. Eu estou acelerando processos em sua vida porque você aceitou a dor do aperto sem romper sua integridade. Isso vale mais do que 1000 orações. A constância que você demonstrou quando ninguém via, agora está sendo honrada com clareza espiritual. Você vai começar a entender conexões, ciclos, oportunidades com outro olhar. Vai reconhecer portas falsas, vozes disfarçadas, atalhos camuflados, porque agora seus olhos foram ungidos. Não subestime os dias de silêncio. Foi ali que você construiu a fundação mais forte da sua história com Deus. E essa fundação agora está sendo usada como base para coisas maiores. Você vai sustentar mais, porque está mais preparado. O peso da responsabilidade aumenta, mas a graça também cresce junto. E o que antes te esmagava, agora será vencido com leveza, porque você não está mais sozinho, está revestido. Os céus te viram renunciando em silêncio, e isso ativou uma rota de favor sobre sua casa. Você não buscou bênçãos, buscou direção. E quem busca direção recebe muito mais do que esperava. Eu estou cuidando de cada detalhe, inclusive daqueles que você ainda nem percebeu que precisam de ajuste. Esse é o tipo de cuidado que só o Espírito pode oferecer. E você está no centro desse cuidado agora. Você não imagina o quanto o seu sim mudou histórias. Cada resposta que você deu ao céu ecoou em lugares que seus pés ainda não chegaram. E quando você entender a dimensão disso, não vai mais duvidar do valor da sua caminhada. É por isso que você foi tão provado. Não era castigo, era preparo. Porque onde eu te coloco agora exige maturidade, domínio próprio e uma fé que não negocia. Se essa palavra é para você, escreva aqui com fé: eu não volto atrás. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. Existe uma força nova sendo liberada sobre seu espírito agora. Não é emoção, é revestimento. O tipo de força que faz você caminhar quando tudo tenta te parar. O tipo de fé que atravessa portas fechadas com coragem. Eu estou te dando essa força porque confio no que plantei em você. E o que plantei não será arrancado por dúvida, por medo ou por cansaço. Você é mais firme do que pensa. Quando os ventos tentarem te dobrar, lembre-se de quem te posicionou. Foi o Espírito, não foram circunstâncias. E quem é posicionado por mim não cai por qualquer sopro. Sua raiz está em águas profundas, e essa raiz vai te sustentar mesmo nos dias mais nublados. Você foi feito para durar, para permanecer, para resistir e continuar. Porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. A cada passo obediente, eu abro uma nova rota. Não tenha medo de perder o que não se encaixa mais.
Aquilo que sai da sua vida agora é permissão. Não tente segurar o que já foi retirado por proteção. Eu cuido dos detalhes, até mesmo quando você não entende. A obediência vai te levar onde nenhum esforço humano te levaria. Apenas confie. Confie no mover que começou quando você disse sim lá atrás. Você está mais perto do cumprimento do que imagina. Continue andando, continue obedecendo. O sinal foi enviado. Você ouviu. E agora é hora de avançar. E quando tudo parecer incerto por fora, lembre-se, por dentro já está estabelecido. O céu já confirmou, o Espírito já ativou, você já está dentro do plano. Apenas permaneça. O que foi ativado na sua alma não pode mais ser adormecido. Aquela fase de esperar sinais visíveis passou. Agora é tempo de andar por discernimento. Deus está te treinando para reconhecer sua voz sem precisar de barulho. Há um peso de glória sendo colocado sobre você que só será suportado com maturidade. Por isso, o que parece corte é, na verdade, proteção. E o que parece atraso é só Deus cuidando para que você chegue inteiro onde precisa chegar. É aqui que muita gente para. Quando começa a doer mais do que esperava, quando os aplausos diminuem e as confirmações cessam. Mas você não é qualquer um. Você não pode se permitir regredir quando o Espírito já confirmou que sua estação é de avanço. E não se trata de conquista exterior, e sim de território interior. Vencer dentro de si, esse é o verdadeiro sinal de autoridade espiritual. Sua vitória não virá do que você ganha, mas do que você decide sustentar. Você já não se move mais como quem precisa provar algo. Agora é diferente. Seus passos são guiados por propósito. E o propósito não grita, ele exige. Ele pede postura, discernimento, renúncia. Você sabe, quantas vezes nos últimos dias algo te puxou para dentro como se dissesse: acorda. Agora não é hora de baixar a guarda. Isso não é aleatório. É o Espírito te guardando dos desvios que muitos consideram inofensivos, mas que custam caro a longo prazo. Você precisa entender que o que Deus vai fazer através de você depende da sua resposta agora. E não apenas da resposta pública, a resposta secreta. Aquela que você dá quando escolhe calar, perdoar, observar, esperar. A cada pequena decisão de fidelidade, algo se move no invisível. Isso não é teoria, é verdade. O mundo espiritual está mais sensível do que nunca. E o posicionamento de um justo pode redirecionar destinos inteiros. Você está sustentando mais do que imagina. Há lares sendo equilibrados por causa da sua permanência. Há ambientes sendo purificados pela sua integridade. E ainda que não te deem crédito, o céu já selou seu nome na história. Cada semente que você lançou com lágrimas silenciosas, agora começa a brotar em frutos que outros vão colher. Sua colheita não é egoísta, é geracional. Por isso o Espírito tem sido tão preciso com você. Se essa palavra te alcança, escreva aqui com fé: eu assumo o meu lugar no propósito. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Salmos 126:5. Você precisa manter sua mente limpa, porque o próximo ciclo vai exigir foco absoluto. Distrações emocionais, ruídos do passado, palavras mal resolvidas, tudo isso precisa ser entregue ao Senhor. Não dá para seguir carregando bagagens que enfraquecem sua sensibilidade. O Espírito quer te usar com mais profundidade, mas isso exige leveza de alma. O que pesa precisa sair, o que impede precisa ser confrontado. Há conexões que estão sendo desfeitas porque não sustentariam o novo de Deus com você, e está tudo bem. Quando a poda vem de cima, ela não destrói, ela preserva. A dor do corte não se compara ao fruto que virá depois. Então confie. Aquilo que está saindo da sua vida não é perda, é proteção. Deus está te blindando.
Porque o que está sendo liberado sobre você não pode ser exposto a ambientes que ainda vivem na superficialidade. Você precisa aprender a confiar no silêncio. Nem tudo que Deus está fazendo será explicado, mas tudo será completado. A ansiedade por detalhes só atrasa o processo. É hora de obedecer por confiança, não por lógica. A fé madura não exige garantias. Ela caminha sobre a palavra, mesmo quando o chão parece ausente. Você foi chamado para esse nível. Um nível onde a voz de Deus vale mais do que qualquer circunstância. Você está sendo treinado para ouvir com mais clareza. Os ruídos da alma estão sendo silenciados. O barulho das distrações está sendo reduzido. E aquilo que antes era confuso, agora começa a fazer sentido. Deus está ampliando sua escuta espiritual, porque no tempo certo, Ele vai te fazer falar com autoridade. Mas quem fala com autoridade é aquele que antes aprendeu a ouvir com humildade. A sua fidelidade no secreto é o que está construindo portas no público. O que você vive sozinho com Deus se transforma em ponte para outros atravessarem. Sua história silenciosa é pregação viva. E você nem percebeu, mas enquanto caminhava em retidão, muitos foram sendo curados só de observar seu jeito de seguir. É por isso que a pressão aumenta. Não é porque você está errado. É porque você está carregando algo que os céus não querem que se perca. Deus está confiando a você o tipo de influência que não precisa de palco. É influência de presença, de exemplo, de constância. E isso não se aprende com técnicas, se desenvolve com entrega. E você tem entregado mais do que aparenta. Essa mensagem te encontrou porque Deus está selando o próximo passo. E Ele precisa que você continue com o mesmo zelo que teve nos primeiros dias. Você não pode permitir que a rotina roube sua reverência. O costume é inimigo do temor. Por isso, mantenha viva a chama do propósito. Não se acostume com a presença. Valorize cada vez que sentir o Espírito te puxando. Cada correção, cada direcionamento, cada sinal. Isso é graça, isso é cuidado. Deus só corrige quem Ele chama para algo maior. E você tem sido constantemente chamado. Se isso ressoou em você, comente agora. Eu sou guiado pela voz do Espírito. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30:21. Existe uma urgência no céu. Algo está sendo destravado em camadas profundas, e você está no centro disso. Não por acaso, mas por resposta. Porque mesmo com dúvidas, você continuou. Mesmo sem aplausos, você não parou. Esse tipo de obediência move os céus. Não é o barulho que impressiona Deus. É o coração rendido, disposto a continuar mesmo sem mapa, confiando apenas na bússola da fé. Sua fé está sendo refinada. Está passando por um fogo que não destrói, mas purifica. O Espírito não está interessado em performance. Está interessado em essência. E a sua essência tem sido moldada para sustentar peso de glória. Há coisas que Deus só entrega para quem aprendeu a lidar com o invisível. E você tem lidado. Você tem vencido guerras silenciosas que poucos suportariam. Continue com firmeza. A voz que te chamou até aqui não vai te abandonar agora. Mesmo quando tudo parece calado por fora, dentro de você, o Espírito continua falando. E quando ele fala, tudo muda. Mesmo que por fora nada pareça ter mudado. O que muda de verdade começa por dentro. E você já está transformando tudo à sua volta, simplesmente por se recusar a ser moldado pelo sistema. Você carrega o tipo de influência que transforma sem dominar, que guia sem impor, que ama sem controlar. E é essa influência que Deus está fortalecendo em você agora. Porque o mundo está cansado de discursos. O mundo precisa de referências vivas. Gente que carrega no olhar aquilo que prega. E você, mesmo sem perceber, está se tornando essa referência. Continue sendo. Continue crendo.
O próximo nível de autoridade não virá por visibilidade, mas por profundidade. Quanto mais profundo você for com Deus, mais firme será diante dos homens. E essa firmeza não nasce do orgulho, mas da entrega. Você se entregou quando ninguém viu. Você permaneceu quando tudo dizia que era mais fácil parar. E agora o céu te confirma. O Espírito Santo enviou esse sinal para garantir que você entenda. Você está pronto. Apenas continue. Você se sente tocado porque sabe que essa mensagem fala com sua essência. O Espírito Santo te localizou. Há uma inquietação dentro de você que não é peso, é convocação. Uma urgência santa está chamando você para amadurecer a fé. Porque agora é hora de parar de sobreviver e começar a liderar no invisível. Você não precisa de título para ser resposta. Você só precisa continuar fazendo o que faz com verdade, com constância, com temor. A cada momento que você nega sua carne para obedecer o Espírito, você constrói uma ponte entre o céu e a terra. O mundo espiritual reconhece aqueles que renunciam em silêncio, e é por isso que, mesmo sem saber, você tem sido um escudo sobre sua casa. Sua obediência impediu muitos danos. Seu discernimento evitou quedas que pareceriam inevitáveis. Deus está te mostrando hoje que valeu a pena continuar mesmo quando parecia em vão. Não se trata de quanto você orou, mas de como você se posicionou. A postura pesa mais do que a performance. Há gente que fala muito, mas não se alinha. Você escolheu alinhar, e o céu honra alinhamento. Quando você se posicionou com verdade, o reino espiritual foi sacudido. Algumas situações mudaram porque você se calou na hora certa. Outras foram preservadas porque você decidiu não agir pela emoção. Agora é tempo de ativação, tempo de resposta consciente. Você não pode mais viver reagindo ao ambiente. É você quem estabelece o clima espiritual ao seu redor. Porque onde há alguém cheio do Espírito, a atmosfera obedece. E quando você se recusa a agir como o sistema espera, você quebra padrões e inicia ciclos de cura. Sim, você tem iniciado curas sem perceber, apenas por manter sua integridade. Se essa palavra está confirmando algo que você sente, escreva aqui: eu sou instrumento de cura. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Você não foi chamado para ser levado pelas circunstâncias. Foi separado para ser coluna. Coluna não se move ao sabor do vento. Ela sustenta, resiste, permanece. Quando tudo ao redor balança, é na coluna que as estruturas se seguram. E Deus fez de você essa estrutura. É por isso que muitos vêm até você buscando estabilidade, mesmo sem conseguir explicar o motivo. A sua firmeza atrai, sua paz direciona, sua entrega cura. É hora de entender a profundidade do que você carrega. Isso vai muito além de emoções. É presença, é governo espiritual. Há ambientes que só se mantêm em ordem porque sua vida está ali. E não é soberba dizer isso, é consciência. O Espírito te posicionou. E quem é posicionado por ele, precisa andar com sobriedade. Porque o que você faz, o que você fala, o que você cala, tudo isso carrega peso e propósito. Você foi tirado de lugares onde seu coração estava se perdendo. O que parecia rompimento era salvação. E o que você chamou de perda, o céu chamou de realinhamento. Pare de tentar recuperar o que o Espírito já removeu. Se não está mais com você, é porque aquilo não sustentaria o que virá. Deus está limpando seu caminho para liberar algo novo. Mas para receber o novo, você precisa soltar o que já foi. Não adianta segurar o velho esperando pelo novo. A fé que move montanhas é a mesma que solta o que parece seguro. Abra mão com confiança. Solte com obediência. Deus não tira para te punir. Ele retira para te preparar. Tudo o que está sendo ajustado agora tem propósito.
E você será grato quando enxergar lá na frente o quanto foi poupado pelo que hoje parece confuso. Você não tem mais espaço para indecisão. O tempo da dúvida terminou. O Espírito Santo quer você por inteiro. Ou você lidera o ambiente que está ou será moldado por ele. E você sabe que não nasceu para se misturar. Você foi chamado para destacar. Não pelo que veste, mas pelo que carrega. Sua presença deve ser uma fronteira, um limite claro entre o que é do céu e o que é do mundo. Essa responsabilidade não pesa, ela honra, porque Deus só confia coisas grandes a quem passou pelos testes do secreto. E você passou, você foi aprovado nas estações que ninguém viu. Agora o que vem é consequência, não de fama, mas de profundidade. Deus vai ampliar sua voz, e não será para aplausos, será para cura, para confronto, para direção. Porque você sabe o que é pagar o preço da obediência quando todos te deixaram. Lembre-se, o que você sustenta agora define o que poderá governar depois. Tudo que você mantiver com integridade, Deus vai multiplicar com propósito. Se você cuida bem do pouco, o céu amplia com segurança. Porque não é sobre quantidade, é sobre fidelidade. Sua fidelidade está pesando nos céus, como intercessão silenciosa. E Deus honra os que permanecem quando o mundo inteiro desiste. Há respostas que só vêm depois da renúncia, e há portas que só se abrem depois do silêncio. Você está nesse ponto agora, onde tudo parece parado, mas na verdade está em transição, uma mudança profunda, lenta, irreversível. Não tema esse processo. Ele não vai te quebrar, ele vai te firmar. O que está sendo arrancado de dentro de você não te pertence mais. E o que está sendo plantado vai sustentar outras vidas. Se você crê que está vivendo essa transição com Deus, escreva com fé: eu confio no processo do Espírito. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Você precisa aceitar que o novo de Deus raramente vem embalado como você espera. Quase sempre ele esconde grandezas em lugares comuns. Por isso, não despreze o dia das pequenas decisões. O próximo nível não está em algo extraordinário, mas em obedecer com constância no ordinário. A grandeza começa no detalhe, e o detalhe é onde o Espírito mais fala. Onde muitos ignoram, Deus se revela. Pare de buscar sinais extraordinários quando o próprio Espírito está falando todos os dias com gestos simples. Quando ele cala sua alma para você não responder com raiva. Quando ele te acorda de madrugada para interceder. Quando ele te impede de ir a lugares que parecem inofensivos. Essa sensibilidade é a base da sua unção. Proteja isso com tudo, porque é isso que o mundo está perdendo. Sua sensibilidade não é fraqueza, é poder. É o termômetro do céu pulsando dentro de você. E quando essa sensibilidade é respeitada, o discernimento cresce. Você começa a ouvir Deus nos detalhes. Começa a identificar as pequenas mudanças no ambiente. Começa a antecipar o que está por vir. E é assim que líderes espirituais são formados. Não pela eloquência, mas pela intimidade com o invisível. O Espírito Santo está dizendo: continue, mesmo que doa, mesmo que canse, porque a constância está gerando frutos que você ainda não vê. Há colheitas sendo liberadas por orações que você já esqueceu. Há respostas vindo de decisões que você nem considerou tão grandes. Porque no reino de Deus, nada é desperdiçado. Cada gesto conta, cada renúncia constrói. Cada lágrima silenciosa rega algo que está prestes a nascer. Você precisa confiar no invisível como se fosse visível. Agir como quem já viu, mesmo sem ver. Esse é o tipo de fé que move o céu. E é esse tipo de fé que Deus está ativando em você agora. Porque o que virá exigirá coragem. E a coragem que sustenta destinos é forjada nos dias em que tudo diz para parar. Mas você decide continuar. Isso é fé, isso é maturidade,
Isso é ser guiado pelo Espírito e não pelas circunstâncias. O Espírito Santo não envia sinais à toa. Quando ele fala, é porque algo precisa ser ativado, e hoje algo foi ativado dentro de você. Um senso de propósito mais profundo, uma compreensão que não depende mais de emoções. Agora é sobre convicção, é sobre firmeza, é sobre olhar para frente com a certeza de que o que Deus começou, Ele vai cumprir. Você não está fora do plano, está exatamente onde deveria estar. Continue, tudo em você está sendo realinhado. O que antes era hábito, agora se torna convicção. O que era reação, agora se transforma em direção. O Espírito não está te moldando para agradar o mundo, mas para suportar o peso da glória que vem com o chamado. E o chamado não é algo que você escolhe seguir quando sente vontade. É uma convocação que te cerca até que você entenda que nasceu para isso. E você já entendeu. A resistência que você enfrentou nos últimos dias não é sinal de erro, é confirmação de avanço. Tudo o que tremeu ao seu redor foi revelação. O que estava escondido caiu. O que parecia firme se revelou frágil. E isso não foi para te ferir, mas para te libertar. Deus está limpando o terreno da sua alma, porque onde há promessa, precisa haver espaço. E Ele não planta em solo que insiste em manter raízes mortas. Há um nível de sensibilidade espiritual que só nasce depois da decepção com o que era humano. Quando as palavras dos homens falham, o Espírito se revela como âncora. Você está mais forte agora, não porque venceu tudo, mas porque aprendeu a não se perder em nada. E é exatamente essa solidez que está abrindo portas, não de visibilidade, mas de autoridade. Você não fala mais como antes. Agora sua voz tem peso. Você sente que algo mudou porque mudou mesmo. Não é emoção, é uma nova dimensão de entendimento. E quando isso acontece, nada mais volta a ser como era. Deus não te trouxe até aqui para te devolver ao ponto de partida. Você está mais próximo de algo eterno, mais consciente da sua missão, mais disposto a abrir mão do que antes parecia necessário. Porque agora você sabe, algumas perdas são livramentos. Se isso está ecoando forte em seu coração, comente agora: Deus está limpando o meu caminho. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15, 13. Você já não cabe mais onde cabia antes. E não é porque o ambiente mudou, é porque você cresceu. Seu espírito amadureceu. Sua visão clareou. Suas prioridades foram ressignificadas. O que antes te satisfazia, hoje já não alimenta. E isso é sinal de avanço. Não lute contra isso. O desconforto atual é apenas o aviso de que você está sendo reposicionado. Deus está fechando ciclos para abrir caminhos. A transição entre estações nem sempre é visível. Às vezes parece que nada está acontecendo. Mas dentro de você, o Espírito está operando com precisão. As verdades que antes você ouvia, agora você vive. E viver a verdade é diferente de saber sobre ela. É mais profundo, mais exigente, mais real. Por isso você está sentindo tanto. Porque agora não se trata de palavras, se trata de essência. E a sua está sendo refinada. A maturidade que você está alcançando não será usada para autoproteção, mas para liderança. Deus vai te usar para reconstruir lugares que foram destruídos pela pressa de quem agiu sem direção. E você só será útil porque decidiu esperar quando tudo te empurrava para agir. Sua paciência está se transformando em sabedoria. Seu silêncio está se tornando solo fértil para respostas que outros ainda nem sabem que precisam. Você já percebeu que algumas vozes pararam de te influenciar? Isso não é acaso. É proteção divina. Deus calou ruídos para você voltar a ouvir a única voz que realmente importa. E agora que está ouvindo, as próximas decisões precisam refletir essa escuta. Não dá mais para seguir a agenda dos outros.
Você foi chamado para uma rota exclusiva, uma caminhada onde o Espírito te guia passo a passo. E essa rota é santa. Não há mais tempo para distrações disfarçadas de compromissos. O que não constrói sua fé precisa ser cortado. O que não alimenta sua essência precisa ser deixado. O Espírito te chamou para um tempo de definição. Ou você avança com ele, ou será engolido pela neutralidade. Você não nasceu para a média, você nasceu para ser resposta, para firmar territórios, para transformar ambientes com sua presença fiel. A sua presença em lugares desorganizados espiritualmente não é coincidência, é estratégia divina. Você não está ali para se adaptar, está ali para influenciar. E se isso te custa conforto, vale a pena, porque o preço da obediência é sempre menor que o custo da negligência. Você já viu os danos que a omissão provoca. Agora é sua vez de ser referência, não com palavras bonitas, mas com uma vida coerente. Essa coerência será sua maior pregação. Gente que não te ouviu antes vai começar a prestar atenção. Não porque você mudou de tom, mas porque Deus está te dando um novo peso. Sua história será usada como prova de que a fidelidade vale mais que a pressa. As pessoas verão resultados em você que não nasceram da sua força, mas da sua entrega. O que o Espírito está fazendo é profundo demais para ser ignorado. Se você sente que está entrando nessa nova fase com Deus, escreva: Eu estou pronto para sustentar o novo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. O novo só pode ser sustentado por quem teve a mente renovada. E essa renovação não acontece de fora para dentro. Ela nasce no interior, onde ninguém aplaude, mas o céu observa. Você tem sido moldado nesse lugar secreto. O Espírito está preparando sua estrutura, porque ele não libera crescimento sem antes fortalecer a base. E sua base agora está sólida o suficiente para suportar mais. Você pedirá menos confirmações e obedecerá com mais firmeza. E isso é maturidade. O medo não vai mais atrasar sua resposta. A insegurança não vai mais sabotar sua voz, porque agora você entende que o risco maior é desobedecer. Quando o Espírito te conduz, cada passo é certeza. Mesmo que o caminho pareça estreito, você não precisa ver tudo. Precisa apenas continuar ouvindo. Continue ouvindo. Continue sensível. Essa sensibilidade que muitos tentaram te fazer perder é sua maior proteção. Gente endurecida já não escuta mais. Mas você mesmo ferido ainda escuta. E isso é graça, isso é prova de que o Espírito ainda tem liberdade em você. Proteja esse lugar, cultive esse ambiente, não se torne mais um que vive por aparência. Continue sendo quem vive por essência. Seu espírito já sabe que está diante de um divisor de águas. Há decisões que não podem mais ser adiadas. Há passos que precisam ser dados mesmo com medo. O Espírito não exige ausência de temor. Ele exige obediência apesar dele. E a coragem verdadeira nasce disso. Saber que pode doer, mas ainda assim dizer sim. Você está sendo chamado a dizer esse sim hoje. Um sim que muda o rumo da história. Esse sim não será lembrado por todos, mas será registrado no céu. Porque ele abrirá caminhos que ninguém mais poderia abrir por você. Ele romperá ciclos familiares. Ele quebrará padrões de mediocridade. Ele levantará estruturas espirituais que estavam abandonadas. O seu sim vai muito além de você. Vai alcançar lugares que sua mente ainda não visitou, mas seu espírito já reconhece. O Espírito Santo não enviou esse sinal por acaso. Ele sabia exatamente o que você precisava ouvir. Sabia como tocar a parte mais viva e mais escondida de você. E agora que tocou, você não pode mais voltar para a mesma forma de viver. Existe um novo nível de consciência sendo gerado. E com ele, uma nova responsabilidade. Você está pronto para responder, não com palavras,
mas com postura. Essa postura será o maior sinal de que você entendeu. O céu não exige perfeição, mas espera fidelidade. E você tem sido fiel, mesmo sem entender tudo. O que Deus vai fazer com essa fidelidade é sobrenatural. Você verá frutos nascidos do que você viveu em silêncio. E entenderá que cada não que você deu ao mundo foi um sim que edificou algo eterno. Continue. O Espírito está contigo e ele não erra. O que está se formando dentro de você não é apenas discernimento, é estrutura. Deus não quer apenas te revelar, ele quer te firmar. Para isso, os sentimentos frágeis precisam ceder lugar às decisões consistentes. Essa nova fase não será baseada no que você sente, mas no que você decide sustentar. Quem vive por sentimento muda com o vento. Quem vive por convicção permanece, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando a dor bate, mesmo quando o mundo se cala. A partir de agora, sua fé precisará ter ações. Palavras já não bastam. Emoções não sustentam mais. Você sabe o que carrega e sabe o preço que vem com isso, mas também sabe o valor. A verdade é que você chegou até aqui porque aprendeu a andar no escuro confiando em quem acende a luz no tempo certo. E é essa confiança que o céu vai honrar. Deus tem feito questão de expor o invisível diante de você para te treinar a ouvir além do som. Não tente mais explicar seu processo para quem não tem estrutura para ouvir. Esse momento é entre você e Deus. Há revelações que só são sustentadas. They say love is worth holding on to. But no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, no silêncio. Há direções que se perdem quando são expostas fora de tempo. Sua caminhada é sagrada e há coisas que precisam ser protegidas da opinião alheia. O que o céu constrói em você não será sempre compreendido, mas será comprovado com frutos. Você não foi esquecido, você foi escondido. E há uma grande diferença. Esquecer é descaso, esconder é proteção. Deus esconde o que ainda está sendo forjado, o que ainda está sendo alinhado, e você estava em processo. Mas agora Ele começa a te revelar. Não para o público, mas para o propósito. Você não será mostrado para os homens, será usado para os céus. E isso é mais honroso do que qualquer vitrine. Você tem resistido com dignidade e o céu sabe disso. Houve dias em que você poderia ter agido como todos agem, mas escolheu a verdade. Houve momentos em que a fuga parecia o caminho mais fácil, mas você permaneceu. O Espírito está marcando tudo isso, porque quem se mantém fiel nos bastidores é promovido nos céus antes de qualquer coisa acontecer na terra. A autoridade começa dentro da alma. Se essa mensagem está confirmando o que você já sentia, declare com fé: estou sendo moldado para sustentar o que é eterno. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Agora é o tempo de não desistir. A pressão não veio para te destruir, veio para te posicionar. O que dói hoje é o que te prepara para amanhã. Não tenha medo das rupturas. Algumas perdas são livramentos disfarçados. Deus está removendo tudo que bloqueia sua visão, até mesmo aquilo que parecia indispensável. Às vezes, é preciso perder o que distrai para enxergar o que realmente transforma.
Você não precisa de todos os recursos que imagina para obedecer. O que você precisa já foi entregue: discernimento, firmeza e direção. O Espírito tem te dado isso com clareza. Mesmo nas noites em que nada fazia sentido, mesmo nos silêncios mais profundos, você percebeu que a mão de Deus não te deixou. Isso não é teoria, é experiência. Você tem uma história marcada por livramentos que ninguém viu. Agora, o céu te pede constância, porque sem constância, nenhuma colheita é duradoura. O Espírito não investe em emoções rasas. Ele investe em posturas contínuas, e sua postura tem sido observada pelo alto. Por isso, essa mensagem não veio como motivação, veio como selo, um carimbo divino dizendo: continua, avança, não negocie o que foi conquistado com dor por um conforto que passa rápido. Você não está cansado do propósito, está cansado da espera. Mas até isso o céu entende, e mesmo no cansaço você não largou a fé. Isso é força. Força não é correr sempre, é saber quando andar devagar sem parar. E você continuou. Essa perseverança será sua marca, e o que está vindo vai justificar cada renúncia. Você vai olhar para trás e entender que valeu a pena não ter desistido quando tudo parecia silencioso. Agora, o Espírito começa a expandir sua visão. Coisas que antes pareciam fora do alcance começam a fazer sentido. Direções que estavam embaçadas se tornam nítidas, e oportunidades alinhadas com o céu começam a se apresentar. Não como prêmio, mas como missão, porque você não busca reconhecimento, você busca servir. E quem serve com verdade nunca fica sem direção. O céu sempre envia o próximo passo. A decisão de continuar sendo fiel não depende mais do que você sente. Ela vem do que você crê. E sua crença está firmada, está madura, está convicta. O que antes abalava, agora te constrói. O que antes doía, agora fortalece. Essa é a marca de quem foi tratado pelo Espírito. Você saiu da infância espiritual. Agora é tempo de caminhar com responsabilidade. O peso que você carrega é leve, porque a graça te acompanha. Você foi transformado por dentro, e por isso agora tudo ao redor vai começar a responder. Ambientes que estavam travados se abrem, relações que pareciam frias se curam. Portas que estavam seladas se movem, não porque você forçou, mas porque o Espírito ativou em você a autoridade da obediência. E onde há obediência verdadeira, há liberação divina. Continue. O que começou como sinal agora se torna direção, e onde há a direção do Espírito, há destino. Você sente, sem precisar de confirmação externa, que está no ponto exato de uma virada espiritual. Algo em você amadureceu sem fazer alarde. E o que antes te agitava agora já não te tira mais do centro. Isso é crescimento. É quando o Espírito encontra espaço suficiente para te ensinar a viver sem ser conduzido por pressa, nem guiado por carência. Você está aprendendo a caminhar sob comando, não mais por impulso. E isso muda tudo. O tempo que parecia perdido foi, na verdade, o tempo que Deus mais investiu em você. Enquanto outros corriam para aparecer, você estava sendo esculpido em silêncio. E agora, tudo que parecia invisível começa a se manifestar na forma de paz, que não quebra. Quando o Espírito molda alguém por dentro, essa pessoa se torna uma referência viva. Você está se tornando isso. Alguém que, mesmo sem falar, transmite direção. Esse nível de transformação não se mede por aplausos, mas pela profundidade dos frutos. Sua resposta hoje já não depende mais de estímulos externos. Ela nasce do entendimento claro de quem te chamou. É por isso que você continua e continuará. Não porque tudo está perfeito, mas porque você já sabe onde pisa. E quem anda sobre a rocha não teme a instabilidade do chão alheio.
Você está aprendendo a não se desestabilizar com ruídos. A maturidade que o Espírito está gerando em você é visível no seu silêncio, nas respostas que você escolhe não dar, nas guerras que você decide não lutar, na paz que você carrega quando poderia ter se levantado em defesa própria. Isso é sinal de governo. Deus governa por meio de quem aprendeu a governar a si mesmo. E você está sendo levantado como resposta em ambientes onde todos estão reagindo, mas poucos estão discernindo. Talvez você nem perceba, mas o simples fato de você continuar crendo, mesmo em meio a pressões invisíveis, já está gerando transformação ao seu redor. Pessoas estão observando, não para te julgar, mas porque estão buscando direção. E quando não encontram em palavras, procuram em testemunhos. Sua vida está se tornando esse testemunho, de forma natural, sem esforço, sem manipulação, apenas por estar onde o Espírito mandou. A convicção que hoje te sustenta foi construída dia após dia, decisão após decisão. E cada escolha por permanecer gerou raízes mais profundas. Não há ventania que quebre árvore plantada junto às águas. E você é essa árvore, plantada, firmada, nutrida. Seu crescimento pode não ser barulhento, mas é constante. E o céu está marcando isso. Não com promessas vazias, mas com respostas práticas que virão quando menos esperar. Se você sente que essa palavra foi feita para você, escreva agora com fé: eu fui plantado no lugar certo. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação própria. Salmos 1:3. Você já não precisa provar nada para ninguém. O que você carrega fala por si. Quem te lê com olhos carnais talvez nunca entenda, mas quem tem o Espírito reconhece, porque há uma frequência no céu que só ouve quem já aprendeu a calar o barulho da alma, e você tem feito isso. Tem calado mais, observado mais, orado melhor, pensado com mais sobriedade. Isso não é só crescimento, é ativação. Você está em um ponto onde o céu começa a confiar a você missões maiores. Não porque você é perfeito, mas porque está disponível. A sua entrega chamou a atenção dos céus. Não em um culto, mas em um quarto fechado. Não em um evento, mas na madrugada onde você, em silêncio, escolheu não desistir. A sua resistência à desistência foi sua maior intercessão. E Deus ouviu. Não o volume, mas a verdade. Agora prepare-se para sustentar mais. Não porque Deus quer te sobrecarregar, mas porque sabe que sua estrutura cresceu. O que virá até você será proporcional ao que você aguenta carregar com paz. E o que você aguenta com paz, ninguém pode tirar de você. Aquilo que o céu te entregou, a terra não tem poder para roubar. E essa é a sua segurança. Saber que tudo o que vem de Deus traz consigo a graça para manter. As distrações vão tentar competir pela sua atenção. Mas o Espírito já te adestrou por dentro. Agora, sua mente não se perde fácil. Seu coração já não se entrega por qualquer sinal. Você está mais seletivo, e isso não é orgulho, é discernimento. Você está protegendo o que carrega, porque sabe que a missão é maior que a emoção, e que a obediência é a ponte para tudo aquilo que você tem orado em silêncio. A profundidade da sua fé vai determinar a altura da sua colheita. Deus não trabalha com disfarces, Ele trabalha com raízes. Se você foi fundo no secreto, agora Ele vai te elevar no propósito. Mas tudo na hora certa. A pressa gera construções frágeis, mas a obediência gera estruturas eternas. Você está sendo chamado para sustentar o que é eterno. Essa é a diferença entre quem aparece e quem permanece. Muitos vão tentar entender, mas não vão conseguir, porque o que o Espírito faz em você é maior do que o que os olhos naturais enxergam, e você não precisa mais que todos entendam. Você só precisa que o céu continue te conduzindo. Essa dependência é sua força, essa confiança é sua arma, e essa rendição é sua base. Com isso ninguém te para.
nem a dúvida, nem a crítica, nem o medo. Se você continua recebendo, escreva: o Espírito está me preparando para permanecer. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15:58. Você chegou onde está porque aprendeu a escolher certo quando ninguém estava vendo. Deus honra isso. Agora é hora de entender que a bênção não vem para validar sua capacidade, mas para confirmar seu coração. O que será liberado sobre você será mais do que você esperava, mas exatamente o que você foi treinado para sustentar. Sua estrutura interna está forte, seu espírito está atento e o céu confia em quem não trai a missão. Tudo o que você enfrentou até aqui não foi em vão. Cada situação, cada renúncia, cada dor moldou uma parte do seu interior. E é esse interior fortalecido que agora será usado para curar outros. Deus está prestes a te usar para restaurar estruturas que estavam quebradas há muito tempo. E não será com fórmulas, será com presença, com sabedoria, com discernimento, com autoridade que vem da obediência. Você vai perceber portas se abrindo de forma natural, não por esforço, mas por propósito. Quando você entra por uma porta preparada pelo céu, o ambiente já está pronto para te receber. E você não precisa forçar nada, só precisa continuar sendo quem é em Deus. A coerência que você carrega será o seu maior cartão de entrada. O mundo respeita quem carrega a verdade, e você é alguém que o céu reconhece como verdadeiro. Você será surpreendido com conexões que antes pareciam improváveis. Gente que antes te evitava começará a te procurar. Não porque você mudou para agradar, mas porque você permaneceu sendo quem o Espírito formou. E essa permanência é escassa. Poucos conseguem ser os mesmos, mesmo sob pressão. Mas você conseguiu. E agora o céu te honra, te respalda e te envia com segurança. O seu sim foi mais profundo do que você imaginava. Ele não tocou apenas sua vida. Ele tocou destinos que estavam travados por falta de alguém que dissesse sim com sinceridade. Sua obediência destravou coisas que nem eram suas, mas estavam ligadas à sua decisão. Você é uma ponte, e pontes não escolhem quem atravessa, apenas permanecem firmes. Seu papel é esse: permanecer, servir, sustentar. Essa mensagem chegou até você como confirmação, não porque você duvidava de Deus, mas porque precisava de um lembrete de que não está sozinho, e você não está. O Espírito te vê, te acompanha, te direciona, e nesse exato momento algo está sendo destravado dentro de você. Não emocionalmente, mas espiritualmente. Sua percepção está mudando, sua visão está se ampliando, seu coração está sendo fortalecido. Você não é mais quem começou essa jornada. Você cresceu e vai continuar crescendo. Mas sem pressa, porque agora você entende que cada passo com o Espírito é mais valioso do que 1000 passos com a multidão. O que você vive agora é apenas o começo de um novo ciclo. E nesse ciclo, tudo que for superficial cairá, mas tudo que for eterno permanecerá. E você permanecerá, porque foi para isso que o Espírito te formou. Se esta mensagem acendeu algo dentro de você, não ignore esse chamado. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para permanecer conectado a tudo o que o Espírito Santo ainda vai revelar aqui. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade agora. Cada palavra liberada neste espaço é uma extensão do que Deus está fazendo em sua vida. Continue por aqui, porque o que está sendo liberado neste canal não é conteúdo, é direção, é propósito, é resposta do céu.